Bem-vindos ao canal, bem-vindos ao Trilha Espírita, bem-vindo Tia Marta, boa noite, Regina, Jane, boa noite, bem-vindo Carlos, nosso convidado da noite. Hoje a gente tem um estudo bastante gostoso, né, Carlos, para falar sobre Paulo de Tarso. Antes de mais nada, pessoal, muito bem-vindos. Esse é o Carlos Alberto Duarte. Tá me ouvindo, Carlos? Estou, perfeitamente. Nosso aniversariante da noite. É. Sabe aquela coisa de se faz aniversário, quem ganha o presente é você? Daquelas propagandas do comércio? Então, hoje é aniversário do Carlos e ele está nos dando o presente maravilhoso da sua presença entre nós. Houve uma conspiração semana passada, né? Após uma imensa conspiração do Instagram, Facebook, todo mundo, que Pra do- tentamos durante o quê? Uns 27 minutos, eu fiz a conta que tentamos nos conectar, mas deu problema técnico, acho que com o Instagram inteiro, né? E a gente não pôde falar naquela oportunidade sobre essa alma maravilhosa, sobre Paulo de Tarso. Então, muito boa noite, Carlos. Obrigada pelo presente que a gente está ganhando de ter sua presença aqui entre nós em mais uma quarta-feira. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos clareie a mente, para que possamos recolher tudo que de bom você tem para nos passar sobre essa vida maravilhosa desse homem que antes de ser Paulo era Saulo, nascido em Tarso, né, na região da Cilícia, lá por volta dos anos 5, desse novo calendário, né, pós-nascimento de Jesus, e numa situação de época bastante complicada, né, das regiões, da cultura, da política. E lá veio Saulo, inteligentíssimo, né? Homem douto, homem que foi criado, educado, né? Não criado, mas educado por Gamaliel, grande mestre, que também fazia parte do Sinédrio, se não me engano, conforme Paulo também fazia. E esse homem que Jesus escolheu para trazer o seu evangelho para todo canto, para todas as nações, o nosso 13º apóstolo de Cristo, né? Então, Carlos, quem foi Saulo? E o que aconteceu até ele virar o nosso tão conhecido Paulo de Tarso? Obrigado, Tereza Cristina, todo mundo da Trilha Espírita. É sempre um prazer. Bom, trocar informações, conhecimento, energia, né? Todos nós aprendemos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, eu falei para você, né, na semana passada, que o primeiro livro espírita que eu li, o primeiro contato com alguma obra espírita, foi o Paulo Estevam, né? Paulo Estevam. Dia 16 de 6, né, de 2000, lá do Grupo Amália, da Casa de Amália, quando a gente trabalhava. Aí no meu aniversário, aí todo mundo assinou, então até esse dia estava lendo aqui as assinaturas do pessoal, e ó, tá todo mundo Ai, que escrevendo. bonitinho. Que presente, hein? E esse foi o primeiro livro que eu li, né? E foi a minha entrada no Espiritismo, foi através de Paulo Estevam. E
o Emmanuel, ele coloca, é muito interessante a gente ler o Paulo Estevão e Atos dos Apóstolos, né? Pois, né, que acompanhou o Paulo, porque a gente pode traçar um perfil, né, um pouco mais abrangente da situação, porque o Lucas, ele coloca, assim, fragmentos, né? Ele mesmo diz no evangelho dele que não dá para relatar tudo. O próprio João também, no seu evangelho, eles tiveram que dar uma filtrada, porque senão não iam ser vários livros, né? Para poder retratar. Então, eles escolheram filtrar. Então, no Atos dos Apóstolos, a gente vê lá, não relata o encontro de Saulo ali na casa do caminho, quando o Estevão está fazendo ali um discurso, né? Falando, uma palestra, vamos dizer assim, onde Saulo vai lá. Então, é muito interessante, porque eu gostaria de começar com uma frase e a gente voltar para poder chegar. Como é que Paulo chegou nessa frase, né? Qual é o estado dele, esse período todo, né? A transição para ele chegar nesse entendimento. E essa frase está lá numa das suas cartas, né? Epístolas, no capítulo 2, no versículo 20. Ô, Carlos, se você puder chegar um pouquinho mais para frente, que acho que me falaram aqui que o seu som tá distante. Tá baixo. Se você puder ficar mais pertinho, acho até que eu coloco o microfone, mas... se você tiver, seria interessante. O microfone é legal. Melhorou pro pessoal? Pessoal, vocês me falam aí se melhorou? Senão a gente coloca o microfone. Tá, então a gente vai colocar aqui Gálatas, uma frase para a gente, né, a partir daí começar. Onde ele diz assim: já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Como é que foi o estágio dele para chegar nesse estágio de abrigar o Cristo dentro dele, né? De criar condições de habitação do Cristo? Que nós estamos no entendimento criar condições para que abrigue dentro de você, dentro do seu coração, os entendimentos do Cristo. Ou seja, não há conflito ali entre o Evangelho, a Boa Nova, e as suas ações. Ou o que você pensa. Talvez até as suas ações não reflitam ainda, mas não há conflito de ideias, não há combate. E eu penso assim porque o início de Saulo foi criar resistência. Acho que o pessoal está pedindo para você colocar o microfone. Acabei de ler aqui. Deixa eu ver se a gente consegue pôr aqui. Às vezes melhora. Como diz lá um determinado... Vivendo e aprendendo aqui. A gente fazendo ao vivo é assim mesmo. Melhorou? Melhorou, pessoal? Vocês dão um feedback aí pra gente. A gente vai falando. Isso. Bom, então nós estávamos falando sobre a frase de Paulo, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Coisa linda. Então, só que para chegar a essa frase levou um certo tempo, né? E é exatamente aí que seria a nossa aproximação de Saulo, né? Porque vamos criar um quadro aqui, que é a conversa dele, para quem lê o livro do Paulo e Estevão, a conversa com um amigo dele, que é Sadoc. Sadoc era judeu, como Paulo, e era de Damasco, mas estava ali em Jerusalém. Então, o encontro ali dá um retrato do momento de Saulo. Então, ele na casa dos seus 30 anos, estava todo contente porque estava noivo, Abigail era uma descendente da raça judia,
ele estava sendo cogitado para um cargo no Sinédrio. Ele já trabalhava no Sinédrio, mas ele estava sendo cogitado para ser um dos 72. E Gamaliel, em breve, ia se aposentar. Então, eram 72 juízes. E ele era muito bem conceituado. E havia uma remuneração por isso também. Então, era um cargo profissional, para trabalhar ali. Então, olha só, tudo, né? 30 anos de idade, uma noiva, um cargo, e Tudo de que todo repente. mundo queria na época, né? Então tudo florindo para ele, Florindo. planos, projetos, né? E aí, de repente, o amigo fala, pergunta para ele o que ele estava fazendo ali em Jerusalém. Ele falou: o meu tio foi curado, por esses seguidores do Cristo, esses homens do caminho, que eram conhecidos, os apóstolos, naqueles primeiros momentos. E ele falou: mas como assim seu tio se sujeitou a esse tipo de sortilégio, desses tipos de cura que o judaísmo não aceitava, né, naquele momento? E exatamente foi muita coisa que perseguiu Jesus foi por conta das curas, que eles não compreendiam como isso funcionava. E aí ele disse: olha, então... E Saulo fez um seguinte comentário que demonstra muito o preconceito que tinha, não muito distante do que é hoje. Uhum. Então eu vou ler aqui para você, onde ele diz assim, se referindo aos cristãos, aos apóstolos. Todavia, não foi um carpinteiro galileu, obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes? Olha que frase discriminativa, né? Assim, com a figura de Jesus, porque era um simples carpinteiro, né? Sem cultura, obscuro, não sabia de onde vinha a sua origem, e a região da Galileia. A gente vai ver que isso, lá atrás, Herodes já tinha dito a mesma coisa, quando ele se referiu à Galileia. Pode vir alguma coisa boa de lá? Então, você vê que havia todo esse preconceito regional, né? E que Paulo também fazia parte, Saulo, na verdade, tinha esse entendimento. Então, isso faz sentido, porque hoje a gente ainda tem isso, né? Você imagina lá atrás onde a lei... Bom, ele respeitava a Moisés, né? Então ele respeitava as escrituras. Então, mas ali era uma questão mais cultural, porque eles colocavam assim, quem estudava e interpretava as escrituras eram considerados melhores, superiores, entendeu? Então era considerado doutor. E aí hoje, a gente olhando em guardadas as devidas proporções, a gente comete também. Porque quando você pergunta para alguém assim, você tem curso superior? Aí a pessoa diz não. Então a gente já acha que a pessoa é desprovida de inteligência porque não tem um curso superior na faculdade. Então a gente faz esse tipo. Você é de tal região, de tal país. Então nós temos esses filtros que nós precisamos, né, combater. Isso aí é algo que vem de muito tempo e que a gente precisa se desfazer disso, né? Somos seres humanos. A nossa inteligência espiritual é diferente dessa aqui, da intelectual, da racional. Bom, mas a gente nota aí que ele tem um preconceito em relação ao carpinteiro, Jesus, a região de onde ele veio. Bom, aí ele fala, vamos lá então, num sábado, ver o que é isso, porque eu não vejo aí que eles possam oferecer perigo. E quando ele vai na casa, que é um local muito simples, com pessoas muito pobres, né? Muita gente doente, ele até se sente desconfortável, né? O Emmanuel retrata muito bem isso. E quando ele vê a figura de Estevão, né? Que no olhar não representava nada, mas quando ele começa a falar, Saulo, que era inteligente, reconhece a inteligência do outro. Entendeu?
E é isso que ele sentiu, né? Que a lógica das colocações de Estevão, né? A tranquilidade dele, ele sentiu uma ameaça. Falou, não, peraí. Então, houve uma interrupção, e eu vou ler de novo aqui, que é interessante, dentro desse quadro ainda de preconceito, de resistência. Então, disse Saulo, piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés? Na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel, invencível. Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Né? Olha o preconceito. Né? De novo. E aí Estevão, muito bem assessorado, né? Muito bem inspirado, responde, ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficará sem abrigo. Olha a grandeza, sim, né? A serenidade. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Então, nesse sentido, o orgulhoso judeu Saulo, a vaidade do doutor, fez com que ele saísse dali, resumindo aqui, né, esse encontro, só para traçar um perfil, então, da resistência, daquele raciocínio lógico, do que Estevão colocava. Então, no primeiro momento, ele resistiu às ideias novas, e, no segundo momento, ele combateu. Aí onde ele foi, por conta do orgulho e da vaidade, perseguir Estevão para que ele desistisse daquela ideia. Mas por que ele fez isso? Porque ele viu no outro racionalidade. Ele viu que aquelas ideias eram ideias inteligentes. Faziam então ele viu uma total, ameaça, né? faziam sentido. Ele era inteligente. Então, uma parte dele reconheceu e a outra falou, não, mas isso vai ameaçar tudo o que eu defendo. E ali tem um lado pessoal envolvido. Porque em ruindo, né, em desmoronando. Aí a gente percebe, então, Abigail, depois de 8 meses, Saulo procura Abigail, e ela já está bem doente, né? Só que ela teve contato com os manuscritos, manuscritos. Manuscritos. Mas ela teve contato com as escrituras, né, com os relatos já de Levi, que depois chamou Mateus, e Ananias é que entrega, né, que deixa ali uma cópia, então ela já tem um consolo, e quando então Saulo a procura, ela já está totalmente convertida, totalmente com o coração vinculado a Jesus. Mas é lógico que Saulo, né, mais uma vez, atribui ao Cristo o fato dela estar doente, e em seguida ela morreu, faleceu nos braços dele, e ele então entra em choque emocional, né? Aí é o quadro da cólera, né? Porque ele vai buscar condições de perseguir mais ainda os cristãos, e ele vai atrás de Ananias, porque ele atribui a Ananias o culpado, né? De ter trazido a doença até Abigail. Ele, em nenhum momento, Saulo, não se inclui como um dos fatores dela ter ficado doente, né? O fato emocional, do abandono durante 8 meses, ele, né? Mas como você disse, né? Saulo era recheado de orgulho, né? De orgulho e vaidade. Então, aí esse é o quadro. Quando ele vai a caminho de Damasco, ele está num estado próximo da cólera, né? Ele está surtando emocionalmente. Ele está possesso. Por quê? Porque o mundo dele ali, que estava configurado, tinha ruído. A noiva faleceu, de repente ele vê já o quadro da sua função no Sinédrio ameaçado, então o mundo está ruindo, toda aquela programação. E ele está atribuindo tudo isso, né, a Jesus. Então é por isso que naquele momento, né, tão conhecido, aonde ele vê uma luz e de repente cai do cavalo, e aí, né, vem esse quadro, né, quem és?
quem é? E aí, aquele Jesus dizendo para ele que é Que é Jesus Jesus. e perguntando assim, por que me Me persegues? persegues. Né? Eu fico pensando assim, se você encontra Jesus e de repente, assim, aquele a quem você persegue, de repente, cara a cara, e fala, por que você está me perseguindo? Eu acho que Saulo ali, né, Né? ele Deve tomou pensar nisso. a consciência espiritual de quem era Jesus. Por quê? Lendo assim o Ato dos Apóstolos, parece uma coisa assim, parece que ele desligou uma chave e ligou outra, né? Isso, Tipo assim, dá a impressão, mas não agora é. eu vi Jesus, É, mudei, né? mudei. Converti. Mas não foi isso. Por isso que eu falei desse processo. Ele viu a Estevão, aquilo causou dentro dele um conflito, ele viu racionalidade, aí ele viu Estevão perdoando ele viu Abigail, né, morrendo em seus braços, perdoando, falando amorosamente. Então, ele ficou intrigado com esse ser. Parte dele estava concordando, estava enxergando aí um ser superior espiritual. Né? O outro lado era o Saulo defendendo, né, Moisés. Então, quando ele encontra Jesus e vem a frase, por que me persegues? Ele leva um choque. A energia de Jesus com a energia dele, daquele rancor, daquele ódio, surtando, né? Então, esse choque faz com que ele perca a visão mesmo. É um choque psíquico, né? Emocional. Mas, automaticamente, o espírito de prontidão, olha só, a natureza da sua personalidade. Que queres de mim? Que queres que eu faça? Queres que eu Olha só. faça? Que queres que eu faça? Então, ele já se coloca à disposição. Essa é a diferença da personalidade de Saulo, né, em relação a muitos outros de nós, né, que a gente leva um certo tempo para dizer, olha, o que o senhor quer de mim, né? A gente ainda tem, a gente leva um tempinho, Aí, mas ó, ele automaticamente Carlos, tá faltando a gente cair do cavalo, então, né? tá faltando isso, né? Cair em si, Porque olhar. essa fala para nós que queres, porque me persegues e essa pergunta que queres que eu faça, já tendo o evangelho em mãos e esse conhecimento, a gente já tem essa pergunta, né? A gente o evangelho já fez a gente se questionar o que queres que eu faça. Tá Mas nem faltando. sempre foi assim, né? É assim. Agora nós estamos nesse estágio de perguntar para o Senhor o que queres de mim, né? A gente já está. Então, o Saulo fez uma mesma existência, essa é a diferença. Nós a gente vem aí, talvez, quantas existências, para chegar no estágio de hoje, né, já de não combater, nós ainda temos conflitos aqui de aceitação de algumas ideias do Cristo, não por conta de medo nosso, de abrir mão do nosso mundo, do mundo que nós criamos. Que Esse são mundo que Saulo esses criou. sacrifícios, né, que a gente teria que fazer e abrir mão de tudo. E esse abrir mão é porque é uma programação que você fez baseado no mundo material. Mas há uma programação divina que havia de Cristo para Saulo. Olha, eu quero você aqui, não lá no Sinédrio, não casado com Abigail, era um outro projeto. Então a gente diz assim. Ele era um missionário, né? Acho que até quando pede para procurar Ananias e Jesus aparece para Ananias e diz: ele vai atender, atenda, né? Que ele é o vaso que eu escolhi para, entre aspas, espalhar o evangelho para todas as nações, né? Então ele tinha essa missão. O evangelho, né? Florescer o evangelho. Então, quando ele fica lá 3 dias e 3 noites, cego, sozinho, numa pensão, né? Vocês imaginam, então, o que passou na cabeça dele? Toda a vida dele, todos os projetos. Então, tem o nosso projeto, os nossos planos, mas tem o plano de Deus. Muitas vezes, o espírito dele sabia desse plano de Jesus. O problema é que quando nós encarnamos, quando você encarna, você se concentra nas questões materiais e esquece dos planos espirituais.
Então, quando ele vê Jesus, o seu espírito deve ter relembrado do compromisso, e aí automaticamente ali ele está olhando com o olhar do espírito. Lembrou, o que queres de mim? O que eu vou fazer agora? Então ele falou, olha, você entra na cidade e aguarde novas instruções, né? Foi quando... Mas é verdade, tá lá, vai, né? Entra na cidade e aguarde. E aí, 3 dias depois, vai Ananias, que recusa, num primeiro momento, né, a atender, fala, mas Saulo, É o que ele, persegue, né? É o que persegue. Vai lá, Ananias, né? Vai lá. E aí ele, então, traz a visão de volta, né, de Saulo. Ele fica muito emocionado. Ananias é muito amoroso, instrui ele, é o primeiro amigo. Então a gente percebe ali que o mundo de Saulo ruiu. Todo aquele projeto dele praticamente não existe mais. Né? Depois a gente vai ver que o pai dele o deserda, que Gamaliel já estava muito doente e faleceu, que o amigo Sadoc não o recebe lá em Damasco, finge que não vê ele lá na porta, deixa ele esperando, não o atende. Então, todos os amigos e o mundo dele ruiu. E o nosso medo maior, é por isso que eu coloquei, essa mudança dentro de nós, essa renovação de pensamentos, de interpretação do Evangelho, vai fazer com que a gente mude de atitudes. E muitos dos nossos amigos de hoje não nos acompanharão. E esse é um medo nosso. Vai nos trazer muitas perdas, né, Carlos? Traz perdas temporárias, porque cada um tem seu tempo. Né? Só que nesse mundo novo que vai florescer dentro de nós, como foi para Paulo, né? No caso Saulo ainda, ele já foi começando com novos amigos. Ananias, aí depois ele vai para o deserto, com aquele casal Prisca e Áquila. Né? Aí depois ele tem Barnabé, aí vem Silas, Timóteo. Então vai criando uma nova família, novos amigos. Então esse é o exemplo, para a gente perder esse medo. Infelizmente, alguns amigos, até familiares, ficarão. Né? Não nos acompanharão nessa nossa mudança. Né? Mas outros amigos, uma outra família, nós formaremos. Então a gente não precisa ter medo que a gente não vai ficar sozinho, né? A gente vai ter novos amigos, né? Uma nova família. E é essa família que Jesus convidou Saulo para que pudesse formar. Então, agora vou dar assim para você, para entender o que Saulo, né, teve que ainda corrigir, equacionar, que ele é muito intenso. Então, assim que ele foi curado ali, que ele pegou os primeiros entendimentos, ele falou, eu tenho que ir lá na sinagoga e dar testemunho e falar de Jesus. Aí Ananias falou, calma, acho que não é o momento. Não vai dar muito certo você fazer isso assim, dessa forma. Pensa, até momentos atrás, até 3 dias atrás, ele era o cara que perseguia. Agora ele estava lá dentro da sinagoga, dizendo que Jesus era. Como é que ficou dentro da cabeça dos judeus? Lógico que não. Programaram até matá-lo, ele teve que sair meio que fugido. Então foi depois disso que houve um entendimento dele ir para o deserto. Ficou lá durante uns 3 anos, aproximadamente, segundo Emmanuel, exercendo a profissão de tecelão, que havia aprendido com o pai, né? Além, era comum dos hebreus você ter uma profissão assim, manual, né? Uhum. E isso foi importante nas viagens, porque ele precisava trabalhar e ter renda. Ele, Barnabé, depois Silas, eles tinham que trabalhar nas cidades onde eles iam. Então, primeiro aprendizado, esperar o tempo, né? Tem um tempo para você colocar as situações. Então, ele teve que equacionar essa transição do judaísmo, né? E toda aquilo que ele tinha entendimento da lei, para essa transição para a interpretação de Jesus. Primeira coisa é equacionar dentro de você. Como é que você vai transferir para os outros se dentro de você ainda está tumultuado? Né? Carlos, você me fez lembrar
essa questão de dentro da gente estar tumultuado, eu coloquei uma pergunta hoje na nossa enquete, e as respostas mais votadas, vamos dizer assim, foram as questões dessa conversão e como que ele lidou com essa culpa dentro dele, ou essa bagunça que você está falando dentro da cabeça da gente que fica, né? Poxa, até ontem eu pensava assim, a minha família me conhece assim, os meus relacionamentos, sejam eles afetivos ou profissionais, todo mundo me conhece assim. Agora aquela velha frase bobinha, conheci Jesus, mudei. Como é que eu vou me apresentar? Como é que vão acreditar nesse novo homem, né? Então, esse momento espera que você diz para a gente aprender, né? A esperar esse momento é para não só a sociedade lidar com essas novas mudanças que nós vamos apresentar quando encontrarmos Cristo de verdade dentro da gente, e nós conosco mesmo, né? Porque a questão de culpa passa muito na nossa cabeça. Poxa, até ontem eu era assim. Por que eu fiz isso? A gente tem que largar, é o tempo de largar o chicote, né? De se martirizar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o auto-perdão. Porque não tem como você começar, né, seguir em frente, se você não se perdoar. Isso. Então, o Cristo convida para isso. Para que você, né, até aqui eu fiz isso, tudo bem. Fiz porque a minha convicção, o meu entendimento, eu não tinha o conhecimento das ideias do Cristo. Então, começa por aí. Eu agi assim porque assim aprendi. Agora, eu recebi novas instruções. Eu estou tendo contato com novas interpretações, que é o que o Cristo trouxe. Uma lei amorosa, diferente do que apresentou Moisés, né? Um Deus diferente. A partir daí, eu não posso cometer o que eu fazia antes. Mas o que eu fiz antes, né? Eu vou lá na frente, eu vou ter condições de reparar. Ele já reparou isso na própria existência, porque ele colheu tudo o que ele plantou. Porque assim, a perseguição dos cristãos, que ele iniciou com muita veemência, lá na frente perseguiram ele. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele ficou doente. Então, várias situações foi ele mesmo que semeou. Isso não tem nada a ver com o cristianismo ou com Jesus. A sua morte decapitado, né, Carlos? Então. Mas isso tudo foi consequência de como ele iniciou, da resistência às ideias do Cristo e da perseguição. Uma coisa é você ter resistência, você não aceitar. Outra coisa é você perseguir, né? Mandar matar, corrigir. Então, ele colheu isso. Isso já foi na própria existência. Eu sempre perguntei isso, e a gente vê muito isso aqui no Emmanuel. Esse conflito dele. Ele teve que equacionar dentro dele. E aí foi fundamental Estevão e Abigail no mundo espiritual, que eles estiveram assessorando ele o tempo todo, tinham visões e sonhos. Então, o que ajudou Saulo na transição foi Abigail e Estevão, né? Estiveram ali presentes o tempo todo, para esse perdão, porque ele realmente tinha essa cobrança forte. Todos nós fazemos isso. Todos nós temos, então, né? Para você ser aceito, você primeiro tem que se aceitar. Senão fica difícil, né? Então o caminho foi esse. Mas caminhando, para ele ir incorporando esse Jesus, incorporando não, para ele ir criando um ambiente, né? Criando um ambiente para que Jesus pudesse habitar em seu coração. Primeiro quadro que eu coloco assim foi quando ele volta ali lá do deserto, ele está na Antioquia. E Barnabé está todo empolgado porque a igreja está crescendo. Então, Barnabé é fundamental para iniciar Saulo na missão dele, que era as viagens, né, aos... Ixi, gente. Caiu de novo. Será que eu vou cair de novo aqui? Travou para vocês? Travou? Voltou? Voltou. E não quero cair de novo, não. Aí... Barnabé foi, então, de fundamental importância para iniciar ele na missão.
das viagens. E ele teve muito atrito, assim, a gente vê ali em Paulo e Estevão, que ele não gosta muito das atitudes, que Barnabé é muito político, meio, sabe, assim, e ele já queria chegar chegando. Então, essa é uma coisa que ele teve que aprender a respeitar, que somos diferentes, que cada um tem um jeito. Então, depois ele tem um desentendimento, porque Barnabé leva o seu sobrinho. Eles se afastam, né? Eles Que é rompem. Marcos. Uhum. Por conta do sobrinho. Porque o Marcos, no começo, assim, nem na metade, num quarto da viagem, ele desiste. E ele era jovem, então ele não voltou. O Saulo ficou bravo por conta disso. E quando foi organizar a segunda viagem, Barnabé insistiu em levar o Marcos, e ele falou, não, Marcos eu não quero. Aí, então, eles se afastaram. Foi aí que na segunda viagem ele faz com Silas. Tá? O rompimento foi por conta de Marcos. Agora, Marcos foi ser o evangelista depois. É o mesmo menino, né? Então, esses personagens estão todos interligados, né? A mãe de Marcos, que é irmã de Barnabé, é Maria Marcos. Marcos é um sobrenome ali. E alguns historiadores, alguns livros já vi, que era na casa dela, foi na casa dela realizada a última ceia. Então, você vê a ligação, né, dessa Maria Marcos, Barnabé, enfim. Mas então, a partir da segunda viagem, ele já muda de nome. Aliás, no início da primeira ele já mudou de nome, com a cura daquele procurador, Sérgio Paulo, né? Que é o mesmo que Estevão havia curado lá no barco, que concedeu a liberdade para Estevão, né? Ai, não me lembrava disso. Mas é o mesmo procurador. E é a partir daí que ele troca o S pelo P, né? Assume o Paulo. Em homenagem a esse procurador e porque ele também tinha cidadania romana. Enfim. Então, a gente vai percebendo que ele vai equacionando, né, a convivência com o próximo, e aí ele imprime um ritmo totalmente peculiar à missão, e daí ele assumiu o controle, né, fazendo a criação das igrejas, das comunidades. Aí depois houve os problemas com essas comunidades. E ele começou a resolver esses problemas com as cartas. As epístolas surgiram num momento que ele estava agoniado, porque chegavam muitas questões e ele não podia atender a todos. Eu acho lindo. Não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, eu acho lindo que as igrejas eram dentro das casas, né? E ele entra dentro de uma e chora. Não vou dar conta. E aí ele chama mentalmente em oração Jesus, né? E antes de começar as cartas, não vou dar conta, chora, se entrega. E aí que Jesus aparece para ele. Vou até ler, porque eu acho lindo que está na obra, Pode né? ler. Isso foi, né, foi na igreja em Corinto, né, na segunda viagem. E naquele momento Jesus se materializa na própria igreja e diz: não se agaste com as necessidades da tarefa. É possível satisfazer todos simultaneamente pelos poderes do Espírito, escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Primeiro, assim, lindo, né? Estevão é médium. Foi o médium de Jesus. Um médium de Jesus. Olha a grandeza disso. E a beleza que a gente... E o capricho que a gente tem que ter ao ler as cartas, porque as cartas são Jesus... É Jesus escrevendo, né? Praticamente. Vamos supor, é a psicografia através de Estevão. E teve uma escala, né? Estevão, aí Paulo recebe de Estevão e transmite, né? Uma parte foi Lucas que escreveu, outra parte Timóteo. Então, ele mesmo, o Paulo não escrevia, né? Ele ditava. Né? Ele falava e iam escrevendo. Então, vejam, né? As escalas mediúnicas, né? Vamos dizer assim. E aí, você precisa filtrar, né?
Porque a mediunidade tem muito da gente interferir, porque a gente recebe e às vezes interfere ali, né? Naquilo que está recebendo, interfere. Então, aí a gente percebe nas cartas muitas questões da convivência, as questões do afastamento, essa mesmo da Gálatas, essa que a gente chegou na frase que eu Cristo vive coloquei em no mim? início, ele está escrevendo porque eles estavam se afastando do Evangelho. Então já estavam criando interpretações para facilitar, né? É mais ou menos o que foi feito com o judaísmo. Criaram as práticas exteriores que Jesus veio combater, né? Ali eles estavam fazendo a mesma coisa com o Evangelho, se afastando do Evangelho e criando já práticas. E aí ele diz, olha, eu transmiti isso para vocês, não é o meu Evangelho, não. Eu transmiti o que eu recebi de Jesus. E nós não podemos interferir nisso. Então, é preciso passar adiante tal como recebemos. Então, não é do homem isso. Então, ele é muito claro aqui. E isso acontecia em várias igrejas, ele colocou essa situação. E aí a gente percebeu que, passado 3 séculos, né, isso tudo aconteceu de vez, com aquele concílio lá de Constantino, com a ascensão de Constantino a Roma, né? Aí ele para de perseguir os cristãos e aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana e a gente sabe que o Evangelho ficou em segundo plano. Criaram-se os rituais. Mas isso tudo era o que Paulo combatia. Então, quando ele chegou nesse estágio de entendimento, não havia mais conflito dentro dele com relação às ideias do Cristo. Não havia conflito nenhum. Por isso já dizia, tinha se passado quanto tempo, Carlos? Porque lá né, Saulo, no encontro, ele tinha por volta dos 35, mais ou menos, né? Entre 30 e 35 ali. E aí Aí já tinha se passado praticamente 20 anos aí. Porque você vai fazendo as contas das viagens. A primeira durou, acho que um ano, uns 2 anos, se não me engano. Aí teve uma que foi 3 ou 4 anos, a terceira. Aí tem a parte que ele ficou preso 2 anos na Cesareia, né? Você vai somando tudo, chega aí mais de 20 anos. Só que nesse período, então, prisão, doença, surras, né? Apanhou, teve momento que ele foi dado como morto, né? Enfim, várias fugas espetaculares, assim, teve uma viagem que teve até terremoto, daí, né, soltaram ele, enfim. Tem várias situações relatadas lá em Atos dos Apóstolos, né? Mas tudo isso, e como ele viveu intensamente esses 20, 25 anos, e, na verdade, quando ele está preso na Cesareia, ele recorre à cidadania romana. Aliás, ele já tinha recorrido à cidadania romana, né, para não ser morto. Para não ser morto. Aí depois ele recorre ao imperador, porque ele queria dar o testemunho dele em Roma. E foi Jesus que disse isso para ele. Você já deu o seu testemunho aqui em Jerusalém, porque ele, quando está preso, ele fala dentro do Sinédrio, né? Ele dá uma aula de história do judaísmo e de Jesus, e eles ficam possessos, quase matam ele, e aí é onde ele apela para Roma, para a cidadania romana, e fica na Cesareia, né? Nesses 2 anos. Quando ele vê de novo que vai ser, né, levado para Jerusalém, ele apela para o imperador. Apela de novo. E aí é onde ele vai para Roma, né? E lá é onde ele vai dar o testemunho dele, que é isso que Jesus queria, que era o testemunho em Roma. Então, nessa situação, que ele tem algumas cartas, as últimas que ele escreve, você vê já como que ele estava totalmente envolvido por Jesus. Os guardas romanos, né, os soldados romanos, tinham medo dele, tinham medo de conversar, porque ele era muito convincente. Né? Você não podia conversar com ele, que ele te envolvia. Era de fato... Ele resplandecia o magnetismo de Jesus, né? Era realmente de Cristo Jesus. Vivendo nele, né? E aquilo ele era um acreditava magnetismo... naquilo realmente.
Ele acreditava e transmitia o que acreditava. Oi, gente. Então, essa característica dele, né? A inteligência dele, que ele trouxe já da sua encarnação, né? Ele transformou isso com os conhecimentos de Jesus, acomodados, né? Dentro dele. Então, essa acomodação que é o nosso desafio. Eu digo assim, todo mundo diz, eu sigo Jesus, eu aceito Jesus, eu até entendo muitas coisas de Jesus. Mas ainda existe aqui um conflito, porque tem coisas que a gente ainda não está fazendo. Mas assim, nós não estamos fazendo porque a gente ainda está negociando com o mundo que nós acreditávamos, com o mundo que nós estávamos acomodados e acostumados a fazer, ao nosso comportamento, né? Isso vem de séculos, de milênios. De repente, eu sei que é errado, mas o meu comportamento ainda é aquele. Então, esse conflito dentro de nós ainda existe. É por isso e vem muito daquilo que você disse, né? Como Paulo, né? Ele conhecia, já tinha ouvido falar de Cristo, a gente já ouviu falar de Cristo, mas Cristo ainda não vive na gente. E nós, como em Paulo, no final da sua existência, né? Do meio para frente. Mas, como você bem colocou, para a gente seguir, de fato, a gente vai perder pessoas, perder amigos, perder posições. Mas lá para frente nós vamos conquistar, como você disse, Ananias, Barnabé e todo aquele cabedal de amizades novas e que valeram. Uma nova família, né? A gente não sente... a gente não sente esse amor de verdade, que Paulo chega uma hora que diz, o amor do Cristo nos constrange. Então, assim, de tão perfeito que esse amor é, a gente não tem noção do que é esse amor. E ele representa isso, acho que quase todo mundo conhece, mas é a coisa mais linda que ele escreveu na carta aos Coríntios, né? Ainda que eu fale, sobre o que é esse amor que constrange, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Então, esse amor está muito longe da gente entender, né? Eu nem vou ler tudo, que toda vez que eu leio essa passagem, você tá emocionado. Eu desabo. Não, eu desabo com essa passagem, porque estudar Paulo, a gente vê o quão longe a gente ainda está de sentir o que é Cristo e poder aplicar na vida da gente, do nosso próximo, né? Então, mas nós por isso que eu me emociono, né? Porque é lindo. Mas um consolo, Tereza, é que nós já estamos um pouco mais distante de Saulo, né? A gente já não está perseguindo, né? Nós já estamos mais a caminho de Paulo e um pouco mais distante de Saulo, porque a gente já não apedrejamos ninguém ainda, né? Ainda então, não. A gente já não está... Não mais, né? Não mais, E, então, por isso que eu falei essa transição de Saulo, porque é muito próximo da gente. A gente já criou resistência, a gente já perseguiu, mas tudo isso foi em outras existências. Agora, nós já estamos mais a caminho de Damasco, acho que até já passamos. Talvez a gente até já se colocou à disposição, que queres de mim, mas pode ser que já passamos de Damasco, já passamos pela nossa cegueira, né? Já recuperamos e estamos aqui trabalhando, falando do Evangelho. Porém, ainda, 100%, o Cristo ainda não vive dentro de nós. A gente ainda não adequou, né, uma habitação para que ele aqui permanecesse. Então, esse é o nosso desafio atual, digamos pra assim. Para essa existência, né? Criar uma condição para que haja habitação do Cristo aqui. Né? É só isso. Falta pouco. Falta pouco. Mas a gente revendo, repetindo, exaustivamente, a gente lê o Evangelho, lê os mesmos textos. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente olha o livro, a gente vê
coisas que a gente não tinha Não via visto. antes. Então, É. como eu disse no começo, eu li a primeira vez, agora eu vou entregar a idade, né? Em 1984, foi a primeira vez que eu li o Paulo e Estevão, né? Então já tem alguns anos Há aí. alguns anos. E aí, cada vez que a gente vai ler, o meu entendimento lá daquele menino de, né, 21 anos era um, porque o meu estado emocional, meu estado intelectual era um. Passaram-se esses 30 e poucos anos, né, 34, quase 40 anos aí, 30 de 84 para cá, Já, não, eu sou da área não, eu sou de 36 anos. humanas. E aí, esse período, logicamente, eu mudei, né? Eu tive Sim. experiências que fizeram com que eu mudasse o meu Você comportamento sabe, você sabe que emocional. a minha Então, muda primeira a minha visão. muda, o meu primeiro contato com essa obra eu ganhei também. Eu abri, eu não consegui sair do primeiro, do segundo capítulo. Não foi, não me envolveu, não entendia, não estava para você ver como é que é. E depois fui lendo e a outra vez e ele é um livro grosso, né? Foi É grande. assim muito rápido para você ver como a gente vai mudando. É isso que você está colocando, né? O E estado nosso emocional vai muito. E aí, em cima da tua pergunta, né, o Cristo de Paulo. Então, qual é o Cristo? Como ele falava de Jesus? O Cristo de Paulo não era o Cristo na cruz, era o Cristo ressuscitado. Então, era uma outra visão, né? E vamos também lembrar que essa transição de quem era judeu, do judaísmo para o cristianismo, não foi fácil. Então, a tarefa de Tiago, Tiago Menor, lá em Jerusalém, era muito difícil. O Paulo teve atrito com ele. Eles dois ficaram com as relações estremecidas por muito tempo. Mas é muito bonito quando ele vai para Roma ali, depois que ele está preso na Cesareia, que ele recorre ao imperador. Quem intercede por ele, quem arruma recursos todos para poder tirar ele dali, foi Tiago. foi Thiago. E os dois ali, no final, eles se entendem. Né? É muito bonito, porque Paulo entende a função dele e o Tiago também entende qual foi a função de Paulo. A situação de Tiago era difícil, porque os judeus eles queriam migrar para as ideias do Cristo, mas continuar com as práticas ritualísticas do judaísmo. Entendeu? E uma das coisas era a circuncisão. Eles entendiam que para ser cristão tinha que passar pelo mesmo ritual. Né? Essa já foi um entendimento de conflito. Tanto é que se criou um termo chamado judaizantes, que eram judeus juízes que ficavam policiando os que se convertiam ao cristianismo, se estavam praticando, se faziam as práticas dos judeus. Então, isso foi muito difícil. Era mais fácil até você chegar lá para um povo pagão, gentil, que tinha aquelas práticas de vários deuses ou prática nenhuma, do que você pegar um judeu com todas aquelas práticas das quais ele não queria abrir mão. Então, foi muito difícil para Paulo também, porque ele encontrou muito isso, a perseguição de judeus cristãos, né? Dizendo assim, olha, você não está seguindo as práticas, mas olha, o Cristo não trouxe nada disso. Né? O Cristo ressuscitado fala de outra situação. Então ele se ateve à doutrina do Cristo real, ao Evangelho, à Boa Nova, o convite da mudança e se distanciou dos rituais. Exatamente como o Cristo queria. Por isso que o Cristo habitava nele, porque as ideias crísticas, né, estavam ali colocadas com pureza. Ele realmente se distanciou do judaísmo, cortou todo aquele vínculo das questões ritualísticas. Né? E a gente vê isso, foi migrado para o catolicismo, né? Que foi colocada a liturgia, o ritual,
E a gente percebe muita gente quando chega no espiritismo ainda com algumas reminiscências, com algumas Reminiscências dificuldades, né? das É, nossas... Tantas vezes que nós já fomos de outras que religiões, é, né? Em vamos outras dizer assim, que encarnações. essa é a nossa primeira encarnação como espírita. Talvez lá no mundo espiritual a gente até já tinha entendimento, talvez essa seja, Talvez seja né, mesmo, porque tem a primeira. 150, pouco mais de É, 150 anos, né? mas Então, assim, a gente vem tendo esse entendimento do espiritismo, de reviver o cristianismo lá do início, já há algum tempo, né? Mas talvez como espírita pode ser a primeira a primeira. encarnação. Mas a gente vê uma dificuldade. Muita gente fala assim: ah, olha, meu filho nasceu, daí fica assim, não vai batizar, né? A É. questão do casamento, E aquela depois, coisa. se for casar, é espírita, mas e se for casar com católico, eu não batizei? Tem muito disso, né? Exatamente. É. Então, é muito forte isso. Leva um tempo para você se desvincular de tudo isso. Por isso, essa acomodação, essa habitação, né? O Cristo viver dentro de nós, você tem que criar um lar aqui para ele, né? Um local adequado. E aí é que está o nosso desafio, né? Criar uma condição de habitação, né? Para ele viver de fato dentro de nós. E a Esse é gente o nosso sabe grande como é, desafio. né, a condição de habitação dele, simples, humilde, Exatamente. É aí é onde a gente precisa trabalhar, trabalhar essa né? habitação dessa forma. E Paulo abriu mão praticamente de tudo, né? Quando ele chega no final da vida, praticamente ele não tem nada. Ele está na própria situação de Jesus e a grandeza de alma dele é que quando vai se executar a sua morte, né? Quando Uhum. ele vai ser degolado, o próprio. Agora, eu anotei o nome dele aqui e não estou achando. Eu não me lembro. Se alguém lembrar aí, coloca por escrito, mas acho que é litício, alguma coisa assim. Eu às vezes esqueço o nome. Mas ele não teve coragem. Ele não teve coragem. Tamanha É, serenidade, tamanha tranquilidade de Paulo, e ele não pegou aquela situação, né? é. Não havia desespero ali. E aí o Paulo falou para ele: olha, faz a tua parte, cumpra a tua missão, né? Então ele teve que encorajar aquele que ia executar, Olha isso, né? né? Então o grau que ele chegou de, de, de ser recebido por Jesus, por Estevão e por Abigail, né? No plano espiritual, então ele fez um bom trabalho. A gente Ou está aqui falando dele, né? a gente está Hoje, falando dele somente pelo trabalho, não somente, mas pelo lindo trabalho que ele fez de é, expandir esse evangelho de Cristo. E, Carlos, a gente. Vixe, ainda tinha muita coisa para falar de Paulo, das cartas e tudo a mais, gente mas já combina são. uma outra É, das mas cartas, né? a gente já passou do tempo e, e eu acho legal a gente encerrar com essa lembrança que você. Esse desafio que você colocou pra gente, né? De a gente construir essa habitação para Cristo habitar em nós. Então, para a gente pensar, começar a pensar nisso e começar tijolinho por tijolinho, construir essa habitação para Cristo na nossa alma, no nosso coração. Então, se você quiser encerrar, se Eu quero despedir. agradecer. Até uma próxima oportunidade. É sempre muito bom, porque a gente está sempre estudando. Eu peço desculpa aqui por alguma Ah, falha, né? nenhuma. A O única áudio do falha aqui início, foi né? a internet, mas eu não sei o que acontece. Eu acho que todas as lives estão acontecendo no mesmo horário. E aí o É. Instagram não está dando conta. Eu não conheço muito do E as tempo. nossas internet também, né? A Tem as gente. nossas também. Hoje meu sinal É, tá até cheinho ali, mas então, acontece. muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado ao pessoal da Trilha Espírita, todo mundo que está Nós assistindo, né? Até uma próxima oportunidade.
E vamos te chamar, viu? E nós te agradecemos, assim, do fundo do coração. E fica com Deus, viu, Carlos? Obrigadão. Obrigado, Tereza. Tchau, pessoal. Muito obrigada por acompanhar.